E aí pessoal, que é um foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje temos um videozinho do nosso queridíssimo Draumask, os problemas de histórias sem ponto final. Interessante. Vamos dar like aqui para que ele merece. Bora ver qual é as histórias sem ponto final. Desde que eu era pequeno e via anime, teve uma coisa que sempre me incomodou em várias histórias, que é o ponto final da obra. Eu não digo ponto final no sentido de o final da obra, mas sim qual é o foco dela desde o começo. Para pra pensar, tanto anime quanto série, quantas você chegou a ver um ponto final, um fim, antes dela ser cancelada ou o autor ser forçado a finalizar a obra? As obras vão se estendendo pra muito longe e vai perdendo público com o tempo, porque às vezes não tem um foco pré-definido. Por exemplo, Beastars. O que diabo é um Beastars? A história explica levemente o que é, mas um Beastar não tem nenhuma relevância pra história. O final não envolveu nada disso e termina do nada. Nesse caso, eu sinto mais que foi uma canseira da autora do que outra coisa. O fato é, porque o nome da obra é uma coisa, sendo que essa coisa é irrelevante pra obra. Então quando eu começo a assistir uma obra, uma coisa que me ajuda muito a continuar acompanhando ela é saber qual é o ponto final dela. Qual é o ponto final de One Piece? É quando eles encontrarem um tesouro chamado One Piece. Qual é o ponto final de Hunter x Hunter? Quando o Go... é que tá. Eu acho que não vai ser o final de One Piece quando ele encontrar o One Piece. Eu acho que vai ter ainda bastante coisa. Ou após o One Piece. Encontrar o pai dele. O que vem depois é filho. É brincadeira, baixa isso. Qual é o ponto final de Naruto? Ele se tornar um Hokage. Ganhar respeito da vila dele. É tudo como se fosse uma receita de bolo. Mas é que tá, ele já ganhou respeito da galera quando lutou contra o Pain. Ali ele ganhou já respeito de todo mundo. Imagina você cozinhar alguma coisa e não saber quando essa coisa vai terminar. Chega a ser uma tortura. Se você já tá cozinhando o bolo, você já sabe que você tá quase na reta final. Se você tá misturando os ingredientes, você sabe que ainda tá no começo. E você sabe que o ponto final é quando você pegar o bolo gostoso ali na tua frente. É a mesma coisa pra anime. E o que eu acho mais legal é quando tem histórias que brincam com essa expectativa. Tem um anime agora muito bom na Netflix chamado Delicious Dungeon. Em resumo, a irmã do protagonista foi engolida por um dragão numa dungeon. E aí ela teleportou todo mundo pra entrada da dungeon. Qual é o ponto final do anime? É eles descerem a dungeon tudo de novo, comendo monstros, Delicious Dungeon, até derrotar o dragão e salvar a irmã deles. Mas aí que tá o pulo do gato, ó que coisa maneira. Enquanto a gente faz a nossa aventura de volta pra dungeon, é revelado mais coisas da história, do mundo. Por exemplo, isso não são cavernas ou calabouços ou sei lá mais o que. Isso é um castelo subterrâneo e a gente tá descendo esse castelo até a base. Então no momento que a gente chega no dragão e tem que derrotar ele pra salvar a irmã dele, abre um leque de história que continua. Isso é muito legal, porque vendo os personagens explorando o mundo, faz a gente ficar interessado no mundo e querer saber mais sobre ele. E não é só ideia e criatividade do universo de um anime que pode te prender. Uma mecânica particular em certos jogos também pode acabar te prendendo. É um pouco aleatório, mas uma coisa que sempre passou na minha cabeça enquanto eu ficava vendo o jogo de tiro é... Você já percebeu que em muitos deles, pra desviar de tiro, você meio que tem que ficar pulando, torcendo pra não acertar um headshot? E Strinova chegou falando tipo, mano, saca só isso. No jogo, você tem o poder de virar um papel e virar de lado. E isso faz os caras ruins de mira errar o tiro. Não só isso, você pode grudar nas paredes, escalar a parede e ficar correndo em círculo enquanto o cara também erra o tiro. E surpresa, papel plana, você pode cair com estilo. Strinova é um jogo de tiro muito divertido, que é como se fosse uma fusão de Fortnite com Valorant, só que, bem, você pode virar um papel. Ele é um jogo competitivo, só que ele não é de gacha, então você pode pegar os personagens de graça pra competir. E é de time contra time, com 3 modos de jogo: plantar bomba, escoltar objetivo e mata-mata. Mesmo o jogo ainda sendo novo, ele tem uma boa quantidade de personagens, todos são únicos com ultimates próprios pra ajudar a equipe de maneiras diferentes. Então ele é um jogo bem da hora, caso você queira só se divertir, jogar com os amigos ou sacanear com a galera vesga que erra todo tiro no competitivo. E o mais importante, entre o dia 21 até o dia 25 de agosto, ele vai ter o último teste de multiplayer pra testar o servidor antes do lançamento oficial do jogo até o final desse ano. Então se você achou a ideia do jogo muito interessante, porque eu achei muito criativo desviar dos tiros desse jeito, vai no link na descrição, deixa o jogo na sua lista de desejos na Steam, testa o jogo dia 21. Tá aí um jogo que eu vou realmente testar porque, mano, é de graça. E é isso, vejo vocês em Strinova. E, voltando sobre o assunto do vídeo, um dos personagens explorando o mundo faz a gente ficar interessado no mundo e querer saber mais sobre ele. Mas como aqui a internet tem que deixar uma coisa bem clara. Se você fala eu gosto de pizza pra internet, ela interpreta como eu gosto de pizza, logo eu odeio hambúrguer. O que é mentira. Eu amo muito pizza e eu adoro muito hambúrguer. Então eu não sou hipócrita por também gostar de obras que não tem um ponto final no horizonte. Sim, internet, é possível gostar de duas coisas ao mesmo tempo, mas ter uma preferência. O melhor exemplo disso, eu amo muito uma obra chamada To Your Eternity. Em resumo, o nosso protagonista é um ser, não sei, ele se transforma em coisas. E ele é
imortal, ele não morre por nada que acontecer. Então a história é ele vagando pelo mundo por milênios, conhecendo novas pessoas, histórias, culturas e etc. A trama não tem um ponto final, é apenas ele vagando pelo mundo. E isso que é intrigante, é divertido. Eu já chorei pra caramba assistindo essa bodega. E antes que algum fã da série apareça, sim, aparece um pontinho meio que final, mas é só lá pro meio, pro final da obra. Eu nem diria que isso é um ponto final, é mais um motivo pra querer acabar a série, porque senão ela seria infinita. Ele é imortal. Nossa, Jujutsu é um ótimo outro exemplo de coisa que não tem ponto final. E eu amo Jujutsu, eu acompanho essa bodega, eu faço memes. Mas eu te pergunto, qual é o ponto final de Jujutsu? Verdade. Derrotar o Sukuna? Não tem um ponto final o Jujutsu. O Kenjaku, tipo, isso são pontos finais que nós que estamos assistindo meio que criamos porque eles são meio que os vilões da série, mas os personagens estão um pouco se lixando pra isso. A segunda temporada é massacre, caos e tristeza pra tudo que é lado e no meio você pode até chegar e se questionar, por que a gente tá fazendo tudo isso daqui mesmo? Tipo, ok, estamos salvando pessoas, mas por que estamos fazendo isso mesmo? Eu acho que o maior problema disso é que quando uma obra ela fica muito extensa, ela pode começar a perder público se o público não saber o porquê ele está assistindo. Isso é uma coisa que a gente aprende trabalhando com o YouTube. Você não veria um vídeo sem foco nenhum, veria? Mas peraí, os podcasts? Você entendeu o que eu quis dizer, ok? E sabe o que é engraçado? Mesmo eu preferindo obras que têm um ponto final lá no horizonte, o meu anime top 1 mais favorito de todos é um chamado de Casher Sings. Antes de você ofender ele, saiba que nós da fanbase de 2 pessoas sabemos seu endereço e vamos cagar na tua porta. É uma obra triste, depressiva, com orçamento baixíssimo e animação limitada, que conta a história de um robô, cara, androide, esse cara aí, branco, vagando por mais de 20 episódios pensando por que ele tá vivo. E essa que é a dificuldade de recomendar a obra, porque não é qualquer um que vai conseguir ficar sentado por mais de 20 episódios pensando, cara, pra onde é que isso tá indo, mano? Então, quando obras têm um ponto final, é muito mais fácil pra você recomendar. Caramba, meu, a gente tá no meio da guerra ninja. Pra que a gente tá aqui mesmo? O Naruto quer virar Hokage, então ele tem que vencer essa guerra. Meu Deus, isso é um meteoro. Meu Deus, são 2 meteoros. E também isso vai muito de gênero, né? Porque, por exemplo, o anime de romance não tem muito um ponto final. Claro, você pode pensar que beijo, abraço, um casamento, uma filha, um filho é o ponto final de uma obra, mas muitas vezes não. Nagatoro acabou de revelar que o senpai ama a Nagatoro e eles se revelaram e é fofinho e a obra tá continuando. Também tem um famoso chamado Clannad, em que boa parte do anime é eles se conhecendo, namorando, casando, tendo uma filha e a história continua com a filha deles. Tipo, de uma maneira muito mais natural e menos capitalista que nem Boruto. Na verdade, é a partir daí que a história fica muito mais intrigante. Então essa ideia de ponto final depende muito de gênero. Mas o fato pra mim é que às vezes você acaba se questionando o porquê você tá acompanhando a obra. É como se ela não tivesse fim. E por mais que várias vezes o caminho é muito mais valioso do que o fim, ainda é chato. Por exemplo, eu parei de acompanhar One Punch, não porque é ruim, pelo contrário, é uma obra incrível, mas sejamos sinceros, como é que o One Punch vai acabar? Quantas cenas épicas podem existir em uma obra até ficar enjoativo? Mob Psycho tinha o mesmo problema, só que ele resolveu terminando a obra cedo. Quando você começa a se questionar qual vai ser o ponto final da obra, ela acaba. E acaba de um jeito bem satisfatório, porque, bem, só assistindo Mob Psycho que você vai entender. Não, Mob Psycho, assim, facilmente pegou top 2 na minha lista de animes favoritos. O primeiro é Gintama. Gintama, pô, perfeito. Pra mim é perfeito. E o Mob Psycho agora é o top 2, cara. A obra que eu adorava muito acompanhar, mas infelizmente eu dropei, foi Made in Abyss. Por mais que seja uma obra incrível, linda, bem feita, bem desenhada, nem mesmo um ponto final me ajudou a continuar com a série. O ponto final da obra é da Rico querendo encontrar a mãe dela no fundo do abismo. Mas a cada nova sequência do abismo que eles descem, as coisas vão ficando cada vez mais loucas, psicodélicas, zoadas, cheia de monstro, e vai rolando flashbacks de outros personagens, outras tramas, e você fica, mano, por que eu tô aqui? É engraçado que falando isso não é como se eu também fosse um bom escritor ou um bom autor ou algo tipo. Pelo contrário, eu imagino que eu seria bem mediano pra ruim. Mas acho que eu posso falar como me sinto? Não sei, deixa nos comentários. Eu acho que o maior problema é que a gente vive num tempo em que as histórias querem fazer mais e mais e mais e mais, sem pensar no fim dela, e isso acaba gerando desgaste. Então seria bom se as obras começassem a ter um pouco mais de foco onde elas querem acabar. Hoje em dia, com tantas opções do que assistir, série, anime, quadrinho, mangá, filme, e a gente tá cada vez com menos tempo disponível. Então seria legal saber onde a gente tá se enfiando, sabe? Eu tô certo? Tô errado? Não sei, é só o que eu sinto, é a minha opinião. E aí, como é que você se sente sobre isso também? Deixa nos comentários. Espero ter feito você pensar um pouquinho num assunto que você nunca pensou que ia pensar antes. Olha só, nós dois saímos ganhando. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Show. Deixa eu ver aqui os comentários. E deixei aqui meu comentário
o Urso reagiu a esse vídeo e concordo com a boa parte com ele que ele diz, né? Então, ele tem sua razão, sabe? Ele tem sua razão. O final é complicado fazer assim um bom final. O final, cara, o final normalmente não vai ser tão épico quanto a jornada foi. Nunca vai ser às vezes. É tipo triste isso, sabe? Aquilo que eu falei, One Piece. One Piece, ele vai encontrar One Piece, provavelmente vai ter história ainda acima do One Piece até, sei lá, um pouquinho mais de lore, sabe? Mas por enquanto não sabemos como vai ser o final de One Piece. Mas, cara, é muita coisa, cara. Muito anime que eu vi já, ele tem final bosta pra caralho, tem final ruim, coisa do tipo. Assassination Classroom, a gente sabia mais ou menos como seria o final desde o começo, mas ainda assim o final foi triste por um ponto, e eu não gostei do desfecho final do protagonista, eu não gostei, mas tipo, faz parte. Eu não gostar, cara, e o final ser bom é diferente. Eu não achei tão legal assim, mas outras pessoas podem ter achado, sabe? E vida que segue. Mas enfim, deixa eu parar de falar aqui e encerrar o vídeo. Enfim, galera, vídeo original, como sempre, na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois você volta aqui e me dá um like, se inscreva no canal. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!